Você sabia que muita gente culpabiliza esses bichinhos fofinhos por várias doenças? Pois é para evitar esse tipo de preconceito que hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as protozooses, as doenças causadas por protozoários. Vamos lá? Bom, as protozooses nada mais são do que as doenças causadas por protozoários. São elas amebíase, toxoplasmose, giardíase, leishmaniose, tricomoníase, doença de Chagas, malária e muitas outras. Bom, uma das protozooses mais comuns talvez seja a amebíase, uma doença causada pelo agente etiológico Entamoeba histolítica. E uma coisa muito importante nos estudos das doenças é sempre atentar ao agente etiológico. E o que é isso? Nada mais é do que o agente causador daquela doença. Então, na aula de hoje, como nós estamos estudando protozooses, ou seja, doenças causadas por protozoários, todas as protozooses daqui, todas as doenças de hoje, terão como agente etiológico um protozoário. Numa aula sobre bacteriose, por exemplo, os agentes etiológicos seriam bactérias. Tudo bem? Bom, uma outra coisa muito importante nos estudos das doenças é observar aquelas doenças que estão associadas à falta de higiene e falta de saneamento básico. É o caso da amebíase. Veja como ela ocorre aqui no ciclo. Tudo começa na ingestão de cistos. Então, o homem, através da sua alimentação, tomando uma água contaminada ou um alimento mal lavado, ele vai ingerir cistos da entamoeba histolítica. Esses cistos vão se romper dentro do indivíduo, liberando as formas adultas da ameba, os trofozoítos. Esses trofozoítos, então, podem perfurar o intestino grosso do indivíduo, assim como outros órgãos, causando diarreia, fezes com sangue, dentre outros sintomas, ok? Além disso, é no intestino que esses organismos vão se reproduzir, formando novos cistos, que mais uma vez serão liberados através das fezes. E aí, se não tiver saneamento básico, esse indivíduozinho vai defecar então e vai contaminar o solo. Aí vem aquela chuvinha, leva aquele cisto, aquele resíduo, né, das fezes até um riozinho próximo, um lago. Eu vou contaminar a água. Aí você imagina a seguinte situação: homenzinho doente, defecou, contaminou o solo, contaminou a água, uma chuvinha, e o seu Joaquim da lavoura vai usar aquela aguinha para irrigar a plantação de alface. Depois essa alface vai ser comercializada, você comprou aquela folhinha de alface, não higienizou corretamente, comeu alface contaminada com cistos de entamoeba histolítica. Está completo o ciclo da amebíase. Tudo bem? Bom, mas uma outra coisa muito importante no estudo das doenças é conhecer a profilaxia. Sabe o que é uma profilaxia? Profilaxia é a forma de prevenir uma determinada doença. Então vamos lá, amebíase, uma doença que você vai adquirir através da ingestão de cistos da ameba. Qual seria a profilaxia? E aí? Qual é a profilaxia? O que você pode fazer? Se é uma doença que você contrai ingerindo o cisto numa água contaminada, num alimento mal lavado, o que eu posso fazer? Beber uma água tratada, lavar bem os alimentos, higienizar as coisas ou, a melhor de todas, ter saneamento básico. Porque se eu tiver saneamento básico, doente nenhum vai contaminar solo nenhum com cisto de nada e ninguém vai ingerir cisto. Acabou a doença. Tudo bem? Uma outra protozoose é a giardíase, causada pelo protozoário Giardia lamblia. De certa forma, a gente pode dizer que essa é uma protozoose até sim um pouco parecida com a amebíase. Por quê? Ela também vai gerar cólica, diarreia, fadiga, e o ciclo da doença também é muito parecido.
Como é que você pode pegar a giardíase? Dá uma olhadinha ali, ó. Olha o número 1, através da ingestão de cistos. Então, de novo, você vai ingerir, olha ali, através da água contaminada, daquela maçãzinha, aquele moranguinho mal lavado, aquela alface que você não limpou direito, você vai ingerir os cistos. Esses cistos vão migrar por todo o seu trato gastrointestinal, podendo eclodir e virar a sua forma adulta, os trofozoítos. Esses trofozoítos vão causar todos os sintomas. Além do que, é também no intestino que rola a reprodução sexuada desses organismos aqui, a Giardia lamblia. Uma vez que tenha ocorrido a reprodução, vão então ser formados novos cistos que podem, desde que não haja saneamento básico, podem contaminar o solo, a água e aí gerar um novo doente, não é mesmo? E como é que eu vou fazer então a profilaxia para essa doença? Se, de novo, eu vou adquirir através da ingestão de cistos, a minha profilaxia só pode ser o quê? Não ingerindo cisto, bebendo água tratada, lavando bem os alimentos. Então, higiene é tudo, não é mesmo? E a toxoplasmose, que tanto gera preconceito para os nossos amigos felinos, não é mesmo? Ela é causada pelo agente etiológico, o protozoário Toxoplasma gondii. Agora, por que esses bichinhos fofinhos, bonitinhos, sofrem tanto com esse preconceito? É que eles são os hospedeiros definitivos do Toxoplasma gondii. Isso quer dizer que é dentro desses organismos que o Toxoplasma gondii faz a sua reprodução, dando origem aos ovos. Os animaizinhos contaminados, os gatinhos no caso, podem então eliminar esses oocistos através das suas fezes. Esses oocistos não esporulados vão ficar ali no solo de 1 dia até 5 dias, mais ou menos, até completar um processo de esporulação, dando origem a oocistos esporulados. E por que isso é importante? É que um esporo é uma estrutura muito mais resistente que aguenta as condições adversas do ambiente, ok? Bom, vamos imaginar uma situação então. Imagina um gatinho contaminado. Olha só, repito, não é qualquer gatinho, é um gatinho contaminado, um felino contaminado. Esse felino contaminado eliminou os oocistos não esporulados. O oocisto esporulou, ficou lá no solo. Veio um porco, ok? O porco foi lá, remexeu aquela terra, ingeriu aquele oocisto. Aí alguém teve a brilhante ideia de matar o porco, assar e comeu essa carne mal passada. Pronto, a pessoa foi contaminada por toxoplasmose. Então a toxoplasmose se adquire como? Principalmente, a principal forma de contágio é ingestão de carne contaminada e mal passada. Também pode ser pela ingestão de um outro alimento contaminado, a água, ou aquela mão que está suja lá pelos oocistos que estavam nas fezes do animal e foram parar na boca de alguém, ok? Bom, agora, a maioria da população já teve toxoplasmose. Muita gente por aí já teve toxoplasmose e nem sabe, porque essa toxoplasmose ela pode ser assintomática. O grande problema são as mulheres grávidas, porque se uma mulher grávida adquirir toxoplasmose, esse embrião, esse feto, ele pode ter diversas malformações, ok? Agora, como é que a gente pode, então, prevenir para não ter essa doença? Qual seria a profilaxia? É não ter o gatinho? É não fazer carinho no animal? Higiene, meu povo. A resposta é higiene. Lavar com frequência as suas mãos, limpar as casas, comer o alimento, no caso a carne, bem passada, lavar bem as verduras, os legumes, ok? Nada de preconceito com os nossos amigos gatinhos. Bom, agora a gente vai falar da leishmaniose, uma protozoose causada pelos protozoários do gênero Leishmania, ok? Mas ela pode se apresentar de duas formas. Ela pode ser uma leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, ou ela pode ser uma leishmaniose cutânea.
No caso da cutânea, ela vai atingir a cutis, a pele, podendo gerar diversas feridas nessa cutis, mas também pode afetar mucosa oral e mucosa nasal, beleza? Enquanto que a leishmaniose visceral vai atingir as vísceras, mas principalmente baço, fígado e medula, beleza? Agora, uma outra coisa muito importante a gente observar é que a leishmaniose, ela tem um vetor. Vetor é um conceito que a gente precisa saber porque nós vamos abordar ele em várias doenças. O que é um vetor? O vetor, ele é um agente, pode ser um animal ou não, mas ele é um agente transmissor. É um agente que vai levar o agente etiológico ou o agente patogênico até o próximo hospedeiro, beleza? Um exemplo muito comum, que muita gente conhece, é o exemplo da dengue. Agora, vale lembrar que a dengue é uma doença causada por vírus, ela é uma virose. Mas apesar de ser uma virose, ela também tem um vetor. Você consegue lembrar qual é o vetor da dengue? Isso mesmo! É, ele mesmo, é o mosquito Aedes aegypti. Ele é o vetor da dengue, é ele que transmite, é ele que leva, mas ele não é o causador. O causador é o agente etiológico. Então, quem é o agente etiológico da dengue? O vírus da dengue, né? Agora, para leishmaniose, o agente etiológico é o protozoário do gênero Leishmania. E o vetor é o mosquito Lutzomia longipalpus, também conhecido como mosquito palha. Tudo bem? Agora vamos ver como é que acontece o ciclo dessa doença. O Lutzomia, ou o mosquito palha, ele precisa então, número 1, o inseto pica uma pessoa infectada, tá? Uma pessoa ou um animal infectado. Pode ser um roedor, muitos animais silvestres podem ser portadores da leishmania. Então, ele pode picar um roedor, ele pode picar um cãozinho doméstico ou até mesmo um outro homem que esteja infectado pela leishmania. Daí, número 2, o inseto infectado pode transmitir a doença para outros animais ou humanos. Então, o inseto picou o infectado, passou a portar o protozoário, a leishmania. Picou um novo indivíduo, dessa vez saudável, e ele vai então transmitir para esse novo indivíduo a leishmania. Beleza? Agora vamos pensar. Uma doença que tem como contágio através de um vetor, através da picada de um mosquito, qual vai ser a minha profilaxia? O que eu vou fazer? Evitar o contato com esse mosquito, combater esse mosquito. Então, uso de telas mosquitéricas, uso de repelente, tudo isso vai me prevenir contra a leishmaniose. Tudo bem? Tranquilo, né? Uma outra protozoose é a tricomoníase, que também pode ser considerada como sendo uma DST, ou seja, uma doença sexualmente transmissível. Ela é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, que nas mulheres costuma causar bastante prurido e irritação vaginal, mas que nos homens quase sempre é assintomática, ou seja, não gera sintomas. Como sendo uma DST, a melhor forma de prevenção ou profilaxia sempre é o uso dos preservativos. Uma outra protozoose muito importante é a doença de Chagas, também conhecida como trypanossomiase americana. Isso porque ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Ela também é tida como sendo uma doença endêmica, ou seja, uma doença característica de uma determinada região do globo. Na verdade, a doença de Chagas é característica da América. São 21 países dessa América acometidos pela doença. Isso porque, nesses países, nós vamos encontrar a presença de seu vetor, o Triatoma infestans, mais conhecido como barbeiro. Esse insetinho é um inseto hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue. Ele tem um hábito noturno, um hábito de vida noturno, e costuma ser atraído por concentrações um pouquinho maiores de CO2, gás carbônico.
Então, como é que acontece? Tá lá uma pessoinha tranquila, dormindo, o inseto indo atrás de alimento, ele sente, né, que a pessoa está ali liberando CO2, então ele é atraído para essa região da face e acaba picando a face da pessoa, ou seja, a região da barba, por isso ele é conhecido como barbeiro. Acontece que esse inseto ele tem algumas, vamos dar duas peculiaridades aí. Primeiro é que ele costuma viver em frestas de casa como essa, as casas de pau a pique, que são mais comuns em regiões mais pobres. E a segunda é que ele tem um hábito muito engraçado. Ele tem o hábito de comer e defecar ao mesmo tempo. Enquanto ele defeca, ele elimina o protozoário, no caso, o Trypanosoma cruzi. Então, como é que vai funcionar? A pessoa ia dormindo, ele vem, defeca, elimina o protozoário, a pessoa vai lá, coça, mistura fezes com protozoário, com sangue, pronto, está infectada. Beleza? Então, vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona esse ciclo? Então, tudo vai começar com o barbeiro picando a pessoa, não é? Enquanto ele pica, enquanto ele suga o sangue, ele vai defecar e eliminar nas suas fezes o tripomastigota. O que é isso? Né? Não se desespere. Tripomastigota é só o protozoário compridinho, formatinho mais alongado. Beleza? Então ele vai defecar, eliminou o tripomastigota. Esse tripomastigota ele vai entrar nas células, vai infectar as células e vai ser convertido na sua forma redondinha, que é o amastigota. Dentro das células, o amastigota se multiplica, produz mais um monte dele mesmo e se transforma novamente em tripomastigota, caindo dessa vez na corrente sanguínea. Os tripomastigotas, então, vão invadir novas células pelo corpo do indivíduo, multiplicando-se e formando mais amastigotas. Então, tem um ciclo de amastigotas e triplomastigotas sendo produzidos dentro do corpo dessa pessoa. Esse é o ciclo que acontece dentro do ser humano. Mas também tem um ciclo que acontece no barbeiro. Então, como é que vai funcionar? Em uma nova picada, um outro barbeiro vai ingerir os tripomastigotas que estão lá na corrente sanguínea daquela pessoa. Esse tripomastigota entra no barbeiro e se transforma em epimastigota, uma terceira forma. É uma fase de vida do protozoário que tem o tamanho mais variável, mas ele ainda é alongado. E esse epimastigota vai se multiplicar, a multiplicação aqui vai ser sexuada, né? Então multiplicam-se sexuadamente e transformam-se novamente em tripomastigotas, que vão então estar ali disponíveis no barbeiro para picar um novo indivíduo. Beleza? Esse daí é o ciclo. Agora, qual será a minha profilaxia? Como é que eu vou me prevenir? Bom, eu posso me prevenir da doença de Chagas protegendo portas e janelas, por exemplo, utilizando inseticidas, protegendo cortinas com cortinados. Então, mecanismos de evitar o contato com o vetor ou a proliferação do vetor. Beleza? Bom, e a última protozoose de hoje é a malária, uma doença infecciosa febril causada pelo protozoário do gênero Plasmodium, que é transmitido por esse mosquitinho aqui, o mosquito prego do gênero Anopheles. Ela também é uma doença endêmica, caracteristicamente uma doença endêmica tropical, acomete a região tropical do globo. Aqui no Brasil ela está um pouco mais restrita à nossa região amazônica. Como é que acontece o ciclo dessa doença? Tudo começa quando o mosquitinho, o Anopheles infectado, vai picar e sugar o sangue do homem, o hospedeiro intermediário, beleza? Ele é o hospedeiro intermediário por quê? Porque não é no homem que acontece a reprodução sexuada, e sim a reprodução assexuada. Então, o Anopheles pica esse homem e insere no homem os esporozoítos, que são as formas mais compridas desse protozoário. Os esporozoítos logo chegam no fígado, onde invadem os hepatócitos, as células do fígado. E lá eles se multiplicam, dando origem a merozoítos. Quando essas células do fígado ficam repletas de merozoítos, elas rompem e esses merozoítos logo caem na corrente sanguínea, onde eles invadem as hemácias e continuam num ciclo frenético de reprodução.
Cada vez que uma hemácia fica muito cheia de merozoíto, isso acontece em intervalos regulares de horas, essa hemácia rompe, liberando centenas de merozoítos na corrente sanguínea e, junto com eles, toxinas que vão ser responsáveis pelas febres regulares, pelos tremores, calafrios, enfim. Esses merozoítos também podem acabar sendo convertidos em gametócitos e sugados por novos anófeles, onde os gametas, provindos desses gametócitos, vão fecundar e ir lá para o estômago do inseto, formando oocistos, onde surgem novos esporozoítos que vão lá para a glândula salivar do inseto, permitindo que ele pique uma nova pessoa e transmita a doença. Bom, galerinha, eu sei que é muita coisa, são muitas doenças e muito protozoários, mas a gente está tentando fazer o quê? Com que a biologia seja mais fácil. Eu espero que você continue o seu estudo e qualquer dúvida é só falar comigo, beleza? Até a próxima!